Boa noite. Essa é a nossa apresentação para Bombril e o nosso produto escolhido foi esponjas de cozinha. Esse trabalho foi realizado pela matéria Pesquisa de Mercado e nós somos estudantes da Fundação Getúlio Vargas. Esses daqui são os participantes do nosso grupo, então o André, a Antonella, que sou eu, a Gabriela, a Lara, a Mariane e o Rafael. Esse daqui é o nosso sumário, onde a gente coloca todos os tópicos que a gente vai passar durante essa apresentação. Então, a gente criou uma estrutura de começo, meio e fim, trazendo pontos importantes que a gente coletou antes, durante e pós a entrevista, durante o nosso Focus Group. Bom, para começar, a gente fez uma pequena desk research, que é uma pesquisa que se faz antes de começar a entrevista. Então, para a gente entender quem era o público que a gente queria entrevistar, quais informações que a gente ia precisar coletar. Então, baseado nisso, alguns pontos importantes que a gente considerou são os competidores da Bombril, que no caso é a Scotch Brite, a Betanin e a IP. E as esponjas de cozinha no Brasil têm uma vida útil de aproximadamente 10 a 15 dias. Isso é algo que a gente vai discutir na nossa entrevista com as mulheres. E a gente também colocou um ranking das esponjas mais vendidas em 2023, que também é algo relevante a se considerar ao ver os concorrentes da Bombril. Depois, nós fizemos uma identificação de dores e necessidades da Bombril, mais uma vez, isso antes de realizar a entrevista com as mulheres. Então, o que a gente julgou importante foi entender qual é a perspecção dos consumidores da Bombril perante a marca, entender qual é a posição das esponjas de cozinha da Bombril em relação a outras marcas, traçar novas estratégias de marketing para fazer com que a Bombril seja a primeira opção dos consumidores ao comprarem uma esponja de cozinha. E com base em tudo isso, a gente bolou uma pergunta que seria a base da nossa entrevista. Então, é a pergunta que a gente quer responder com as perguntas que a gente fez para as entrevistadas. E a pergunta foi: qual é a visão que o público da Bombril tem em relação às esponjas de cozinha em comparação a outras marcas? Então, a gente discute os competidores, a qualidade da esponja e tudo isso com as entrevistadas. Bom, nossa pesquisa foi feita com o público-alvo de 9 mulheres, a faixa etária de 50 anos e da classe social A. Né? Então, foram todas mulheres de mais ou menos 50 anos, que têm uma longa história com a Bombril, já conhecem produtos e têm noção da marca faz bastante tempo. E elas são a Fernanda, a Adriana, Clara, Ângela, Beatriz, Cristiane, Flávia, Ana Paula e Ana. Então, sobre o que a gente encontrou de principal na pesquisa com elas, a maior parte das entrevistadas não tinha muito conhecimento sobre as esponjas da Bombril. Então, elas sim tinham bastante conhecimento da marca, falaram bastante coisas positivas, mas não especificamente do produto. A esponja não era o foco delas com a marca. O grupo todo descarta, em média, a esponja após uma semana de uso. Depende da atividade, mas em média é uma semana que duram na mão delas. E, como já disse, elas têm conhecimento sobre outros produtos da marca, e em especial mesmo é a palha de aço, que é a mais famosa, a Bombril. E elas dizem ser bem leais às marcas que usam normalmente. Então, elas não costumam trocar ou acostumar com tentar novas marcas se elas estão satisfeitas com a que elas usam. E o principal ponto que a gente achou que elas enfatizam numa marca é assim a qualidade e não o preço. Sim. Agora sobre os temas, os principais temas que entraram no nosso focus group e que elas trouxeram para a gente também seria as qualidades que uma esponja ideal devia ter, as qualidades que elas veem nas esponjas que elas usam, o preço comparando com a qualidade também, se
se é um preço elevado, se elas esperam demais da marca, e a funcionalidade para o que elas usam e a fidelidade que elas têm com a marca. Então, como a Adriana ela corta as esponjas e usa para limpar a frestinha da janela. Então, ela tem essa criatividade para além do uso normal da esponja na pia de cozinha. E assim como a fidelidade da Adriana, que ela comprou já várias vezes outras marcas, mas ela comprou da Bombril e resolveu só comprar deles agora. E a Carla ela não compra outros pacotes sem ser pacote de 4, para não. Acho que, não, como a gente viu na pesquisa, o preço unitário é mais alto, então ela prefere comprar em pacote para facilitar também ter um estoque. E várias das nossas entrevistadas falaram que usam a esponja de cozinha para limpar a grelha de churrasco. Então, uma variante de maior durabilidade, isso é uma coisa que as entrevistadas buscaram colocar em sua esponja ideal. E outras coisas que pediram também seria uma esponja com uma vertente com antibactericida, ou esponjas ecológicas, e principalmente esponjas que durem mais, a maioria das entrevistadas falou que usam a esponja com uma duração por uma semana, mas esperam que uma esponja muito boa vá além disso. Agora, na parte de Thematics Network, a gente analisou os 4 componentes principais da esponja de cozinha, na qual eles falaram na entrevista. Então, primeiramente, a gente viu a embalagem, que tem uma variedade de tamanho e é super ecológica. A funcionalidade pode usar tanto, como o André falou, e várias mulheres comentaram na entrevista, que usam na louça, no banheiro, lugares difíceis de acesso, em janelas, grelha de churrasco, artes e pinturas. A qualidade que mais foi comentada na entrevista era de ser macia, não poder riscar, principalmente, o preço ser bom e ter uma durabilidade bem importante. E os competidores que a gente analisou, principalmente na entrevista, foi a IP, a Betanin e a Stockbrite, junto com a Bombril. E os pontos fortes que a gente também percebeu, que as mulheres comentaram principalmente, foi de ser sustentável, mas do ponto de que as esponjas de lavar louça são feitas de material sintético e que é bastante difícil de ser reciclado, porém é possível reaproveitar as esponjas com outros usos, como por exemplo, usar em pinturas, pratinhos de planta, vasos sanitários, que ainda assim, por mais que a esponja da Bombril ela não possa ser usada na louça, ela tem outras funcionalidades mesmo depois da durabilidade dela ter acabado. E um outro ponto muito importante, que quando a gente comentou na entrevista que as mulheres, as mães, elas ficaram chocadas, assim, foi sobre a variabilidade dos produtos. Tanto esponja, palha de aço, detergente, desengordurante e outros artigos comuns do setor de limpeza. Os atributos mais observados pelas consumidoras foram a qualidade, a durabilidade e o preço, sendo a qualidade o que elas colocam mais em foco nessa parte de atributos para comprar o produto. Pode passar. Agora vou falar alguns aspectos interessantes que a gente acredita que podem ser explorados pela marca, que por mais que as esponjas sejam sustentáveis, investir nesses produtos ecológicos seria uma alternativa muito legal, porque hoje em dia tem muito a preocupação com o meio ambiente, então os produtos serem ecológicos vão atrair mais clientes para comprar os produtos. A gente acredita também que a Bombril deve investir mais no próprio mercado de esponja, já que a maioria das mulheres nem usa a esponja de cozinha da Bombril. Então, investir nesse setor pode ajudar muito, porque o market share deles é muito baixo. E uma coisa que as entrevistadas comentaram com a gente na entrevista
foi que poderia ser até uma solução para aumentar o market share desse produto, que é investir num desengordurante, por exemplo, porque usaria junto com a esponja. Isso faria com que as pessoas provavelmente comprassem a esponja e o desengordurante para conseguir limpar as superfícies engorduradas de uma maneira mais fácil, e aí traria mais público para Bombril. Pode passar. Essas foram algumas as fontes que a gente usou. E tudo isso que a gente falou foram os insights que a gente trouxe junto com a nossa pesquisa e com a entrevista. E a gente espera ter ajudado vocês com isso. Muito obrigada.